Hoje vamos meditar no segundo livro dos Reis, no Antigo Testamento, capítulo 5. Primeira coisa que nós gostaríamos de sublinhar nesse capítulo é que este texto bíblico fala de um homem cujo nome é Naamã. Ele era sírio. O texto bíblico diz que o Senhor nosso Deus, este Deus maravilhoso, poderoso, ele deu vitória à Síria por meio de Naamã. É interessante sublinhar que a Bíblia ensina que o nosso Deus, desde Gênesis até Apocalipse, ele não tem nacionalidade. Ele é um Deus internacional, universal. Ele é o único Deus. Ele ama argentinos e brasileiros, norte-americanos e chineses, russos e ucranianos. O nosso Deus é assim. Então, aqui no capítulo 5 do segundo livro dos Reis, nós encontramos o texto bíblico dizendo que Deus deu vitória ao exército da Síria através de Naamã. Nós encontramos, por exemplo, no livro de Jonas, Deus falando para o profeta dele ir a Nínive e pregar aos ninivitas, que não eram israelitas, que eles poderiam se arrepender e receber o perdão de Deus, como de fato aconteceu. O nosso Deus é assim. Ele ama os ninivitas também. O profeta Amós, no capítulo 9, no versículo 7, ele diz para o povo de Israel que Deus, o Senhor, ama os israelitas como ama os etíopes. Que Deus operou a libertação, a salvação de Israel da mesma maneira que ele operou a salvação, a libertação dos filisteus de Creta e dos sírios de Quir. Nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo 8, Deus, a Igreja de Cristo, através dos seus servos ali, alcançando, por exemplo, o eunuco da Etiópia com o Evangelho de Cristo, as boas novas de Deus reveladas por Jesus Cristo. Nós encontramos os samaritanos, que eram odiados pelos judeus, e Filipe vai e evangeliza e leva a boa notícia de que Deus os ama. Nós encontramos no capítulo 10 do livro de Atos, a Bíblia nos ensinando que Deus ama o centurião romano, o comandante de um batalhão romano. E este homem, conhecido como Cornélio, ele é salvo com toda a sua casa. No capítulo 16 de Atos, nós encontramos o Novo Testamento nos ensinando que Deus ama e quer a salvação do carcereiro da cidade de Filipos, que era a porta de entrada para o continente europeu. Que Deus maravilhoso é esse Deus que nós encontramos revelado nas páginas da Bíblia. É um Deus que ama você e a mim, que, como escreveu o apóstolo João no capítulo 3 do seu Evangelho, versículo 16, que ele ama o mundo todo, todas as pessoas, independente da cor da pele, da posição social, da nacionalidade. Ah, meu amigo, minha amiga, nós precisamos aprender esta lição. No capítulo 4 de Lucas,
O Senhor Jesus Cristo disse para os judeus que tinham dificuldade de crer em Jesus, em Deus, no Deus revelado, na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que no tempo de Elias, o profeta, e no tempo de Eliseu, Deus mandou Elias atender e socorrer uma viúva da cidade de Sarepta, lá na Fenícia. Não porque não houvesse viúva necessitada em Israel. O Senhor Jesus Cristo disse que havia muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu, mas apenas Naamã, este nosso personagem de 2 Reis, capítulo 5, só ele foi curado pelo Senhor através do homem de Deus, do servo de Deus, profeta de Israel, Eliseu. Ah, meu querido amigo, quantas lições este capítulo 5 do 2º livro dos Reis encerra para nós, contém para nós inúmeras lições. Esta é uma delas, que se encontra logo no primeiro versículo. Nesse primeiro versículo, nesse capítulo, nós aprendemos que Naamã era um homem valente, um homem respeitado, um homem valoroso, um vitorioso nas batalhas, um general estimado pelo rei da Síria. Mas ele era leproso. Essa conjunção adversativa é muito interessante, porque o texto bíblico vai listando as virtudes, os valores deste mundo que Naamã tinha. E, de repente, de uma hora para outra, nós temos um contraponto. Ele era leproso. Nós encontramos isso na vida de Paulo. Ele diz que teve tantas visões celestiais, que Paulo tinha cidadania romana. Ele era um poliglota, falava a língua do Império Romano, o latim, falava o grego, escreveu em grego, falava o hebraico, mas ele tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que o esbofeteava. Moisés foi um grande líder, fez muitas coisas, mas era gago. Meu querido amigo, não importa as conjunções adversativas em nossas vidas, porque o poder de Deus não se encontra limitado, a graça de Deus não se encontra limitada por causa destas coisas, dessas conjunções adversativas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim, coisa alguma pode nos separar de Deus, do seu amor, do alcance da sua graça, do seu poder. Este é um outro ensino que nós encontramos na história de Naamã. Ele tinha virtudes, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha medalhas, mas ele era leproso. Mas nós aprendemos na Bíblia que há coisas na nossa vida que o dinheiro não pode comprar, a fama não pode comprar, que as conquistas materiais, o diploma de uma faculdade, a medalha de uma batalha, as conquistas políticas, os poderes políticos, não podem comprar. Deus, pela fé, pode resolver em nossa vida o sentimento de culpa, o nosso pecado,
a nossa culpa diante de Deus e diante dos homens e diante de nós mesmos, quando nós nos humilhamos e nós confiamos não em nós mesmos e não nas coisas materiais, mas no poder de Deus, do seu Filho Jesus Cristo, da sua palavra, do Espírito Santo, nós podemos ter vitórias. É isso que o texto bíblico nos ensina. É uma outra lição que esse texto de 2 Reis nos ensina. Naamã ficou sabendo, através de uma escrava, de uma menina, que ele havia levado cativa para a Síria, uma menina israelense. Ele ficou sabendo, através dessa menina, que havia um homem de Deus, um profeta de Deus em Israel que poderia curá-lo. Então ele pensa que vai conseguir sucesso, êxito na cura, a solução do seu problema. Ele pensa que vai conseguir a solução do seu problema pedindo auxílio ao rei da Síria. O rei da Síria escreve uma carta e manda a carta para o rei de Israel. O rei de Israel fica desesperado, mas o profeta de Deus diz para o rei de Israel que ele não deveria se preocupar, não deveria perder a cabeça, que ele deveria enviar Naamã a ele. Então, Naamã vai até o profeta Eliseu. E lá ele espera que o profeta Eliseu saia ao seu encontro e o receba com toda a pompa, com todo o prestígio que lhe era devido. Mas o profeta Eliseu envia o seu colaborador, o seu secretário, para dizer o seguinte para Naamã: vá ao Rio Jordão e mergulhe 7 vezes lá, e você será curado. Naamã ficou indignado. Naamã ficou revoltado com o profeta de Deus. Nós pensamos que Deus vai seguir o nosso plano, o nosso programa, aquilo que nós pensamos. Mas a Bíblia nos ensina que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Graças a Deus, Naamã tinha bons conselheiros perto dele naquele momento. E esses conselheiros falaram para Naamã: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, você não a faria? Quanto mais ele lhe pedindo algo fácil. Então Naamã, convencido pela sabedoria dos seus subordinados, mergulha 7 vezes no Jordão. E na 7ª vez, Naamã fica curado. Meu amigo, Deus estava ensinando Naamã, e eu creio que a você e a mim também, a importância da humildade. O orgulho, a vaidade, a soberba, essas coisas poderiam impedir Naamã de ser alcançado pela cura, pela vida, pela bênção. Mas porque ele se humilhou, ele foi abençoado. A Bíblia nos ensina em Tiago, capítulo 4, a carta de Tiago no Novo Testamento, que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. E no livro de Provérbios, nós lemos que a soberba, o orgulho, precede a queda. Então, nós podemos dizer que a humildade precede a vitória, o êxito, a conquista. Então, veja bem como Naamã, ele precisava aprender a lição da humildade. As coisas que ele tinha, o dinheiro, a roupa, o ouro, que ele levou para Israel, com a pretensão de comprar a cura, de comprar a bênção de Deus, todas essas coisas materiais não serviram para nada.
Há muitas coisas em nossa vida que têm o seu valor e o seu lugar neste mundo, mas na nossa relação com Deus, o que importa é a nossa humildade diante do Senhor. A humildade que se revela no arrependimento dos nossos erros, do nosso pecado, humildade que se revela em nossa confiança, em nossa dependência de Deus, e não dependência de nós mesmos, dos diplomas, do dinheiro, das nossas coisas materiais. Deus usou uma menina escrava para abençoar Naamã. Deus usou os servos de Naamã, que estavam subordinados a ele, para aconselhá-lo, para orientá-lo. Deus usou as águas do Jordão, que eram inferiores às águas dos rios lá de Damasco. Naamã precisava aprender a ser humilde. Não foram as águas do Jordão que curaram Naamã. Foi a sua obediência a Deus, sua fé em Deus, sua confiança em Deus. Quando ele percebeu a bênção da cura, da vida, da salvação, ele voltou ao profeta. Queria dar um presente para o profeta, algum dinheiro, algumas coisas materiais. Mas o profeta rejeitou, disse que não precisava. Mas Naamã fez uma linda declaração. Ele disse que agora ele sabia que não havia outro Deus no mundo a não ser o Senhor, o Deus de Israel. Ah, meu querido amigo, é claro que nós podemos ter Deus, o Senhor, como nosso Deus, mas nós não podemos nos enganar pensando que Ele é só nosso e não pode ser de mais ninguém. Não, de maneira alguma. Nós não temos o monopólio de Deus. Que você e eu possamos não apenas aprender as lições que esse texto bíblico nos ensina, que nós possamos viver essas lições, que nós possamos ensinar essas lições. A lição da humildade, a lição da universalidade de Deus. Ah, meu querido amigo, que você possa colocar a sua confiança no Senhor, porque Ele é capaz de fazer aquilo que as coisas materiais não podem fazer. Perdoar os nossos pecados, renovar a nossa esperança. Creia no Senhor, confie nele de todo o seu coração, porque assim é que você será feliz. E fará outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.